Divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o infinito amor de Deus nosso Pai estejam com você, rádio ouvinte, e com toda a sua família. O homem que adquire fé e conhecimento, virtude e iluminação nos recessos divinos da consciência, possui o roteiro celeste. Quem aplica os princípios redentores que abraça, acaba conquistando essa carta preciosa. E quem trabalha diariamente na prática do bem, vive amontoando riquezas nos cimos da vida. Além da terra, fuge bênçãos do Senhor nos páramos celestiais. Entretanto, é necessário possuir luz para percebê-las. Trecho da mensagem Céu com Céu, extraída do livro Pão Nosso, mensagem do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E com ela nós estamos iniciando o programa Espiritismo em Marcha nesta manhã. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Bom dia, que Deus nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem o título Fórmula, do livro Harmonização, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, versículo 7. O Evangelho não omite indicações preciosas nesse capítulo da evolução planetária. Tiago oferece valiosa fórmula em certo versículo de sua epístola à comunidade mundial dos discípulos, aconselhando submissão a Deus e resistência ao adversário da ordem divina. Solucionou o melindroso problema que há ensandecido grandes cérebros da humanidade em todos os tempos. Coletividades e povos diversos são atormentados com a pergunta: participar da guerra? Entrar na guerra? Semelhantes interrogações, todavia, não interessam. O que preocupa de fato o homem de bem é saber aceitá-la. O farisaísmo fermenta o desafio do Calvário. Jesus aceitou-o, obedecendo ao bem e resistindo ao mal. Os romanos orgulhosos lançaram a guerra sobre os continuadores do Mestre Divino. Os cristãos aceitaram-no, atendendo a Cristo e resistindo aos adversários dele. Os aprendizes da atualidade encontram interrogativas difíceis que é preciso responder prontamente. O discípulo esclarecido não deve ignorar que existem diabos nos infernos visíveis e invisíveis das consciências desviadas. É imprescindível, portanto, continue cada qual de pé para o trabalho dignificante com o Mestre, sujeitando-se aos rigores da luta que lhe sobrevenham pela vontade do Altíssimo, resistindo, porém, aos inimigos do bem, da verdade e da luz, porque o contrário disso será fugir à construção de Cristo na terra, quando Jesus concedeu-nos lugar em suas obras, a fim de que o mal fuja de nós. Espiritismo em Marcha. Agenda. As instituições espíritas em nossa cidade e em todo o estado continuam, na sua grande maioria, com as reuniões públicas suspensas devido à pandemia do coronavírus. Tem sido realizado lives na maioria dessas instituições nos dias e horários das suas reuniões públicas, os quais temos divulgado aqui durante o programa Espiritismo em Marcha. Nós também indicamos muito
esse período de pandemia, a possibilidade de acompanharmos palestras e seminários na internet, principalmente no aplicativo do YouTube. Você encontra inúmeras encontros, seminários, workshops espíritas que enriquecem muito não só o conhecimento espírita, como também possibilita estarmos mantendo uma conexão mental, vibratória com os ensinamentos da doutrina. Pelo que percebemos, possivelmente a pandemia ainda estará se estendendo até o final do ano. E só após a vacinação da maioria da população é que as instituições espíritas voltarão a funcionar normalmente. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Instruções dos Espíritos, a indulgência, continuação. Que é o que pedes ao Senhor quando implorás para vós o seu perdão? Será unicamente o ouvido das vossas ofensas? Ouvido que vos deixaria no nada, porquanto, se Deus se limitasse a esquecer as vossas faltas, Ele não puniria, é exato, mas tampouco recompensaria. A recompensa não pode constituir prêmio do bem que não foi feito, nem ainda menos do mal que se haja praticado, embora esse mal fosse esquecido. Pedindo-lhe que perdoe os vossos desvios, o que lhe pedes é o favor de suas graças, para não reincidirdes neles. É a força de que necessitais para enveredar por outras sendas, as da submissão e do amor, nas quais podereis juntar ao arrependimento e à reparação. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis com o estender o véu do esquecimento sobre suas faltas, porquanto, as mais das vezes, muito transparente é esse véu para os olhares vossos. Levai-lhes simultaneamente, com perdão, o amor. Fazei por eles o que pediríeis fizesse o vosso Pai Celestial para vós. Substitui a cólera que conspurca pelo amor que purifica. Pregai exemplificando essa caridade ativa, infatigável, que Jesus vos ensinou. Pregai-a como Ele o fez durante todo o tempo em que esteve na terra, visível aos olhos corporais, e como ainda a prega incessantemente, desde que se tornou visível tão somente aos olhos do Espírito. Segui esse modelo divino, caminhai em suas pegadas. Elas vos conduzirão ao refúgio, onde encontrareis o repouso após a luta. Como Ele, carregai todos vós as vossas cruzes, e subi penosamente, mas com coragem, o vosso Calvário, em cujo cimo está a glorificação. Caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para com as fraquezas dos outros. É esta uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar, para poderdes galgar o cume da montanha do progresso. Por que então haveis de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo, tão cegos com relação a vós mesmos? Quando deixareis de perceber nos olhos de vossos irmãos o pequenino argueiro que os incomoda, sem atentardes na trave que nos vossos olhos vos cega?
fazendo-vos ir de queda em queda. Crede nos vossos irmãos, os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior, em virtude e mérito aos seus irmãos encarnados, é insensato e culpado. Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em ver apenas superficialmente os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Onde encontrar uma instituição espírita? Centro Espírita Além do Horizonte, localizado na Rua do Canário, número 501, Vila Andorinha. Reuniões públicas segundas às 8 horas da noite. Fraternidade Espírita Leon Denis, localizado na Rua Severino Vieira de Melo, número 170, por trás do Colégio Sagrado Coração, bairro São Francisco. Reuniões públicas quintas às 7h30 da noite e aos domingos às 4 horas da tarde. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão 654. Tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Respostas dos Espíritos. Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Aos que julgam honrá-lo com cerimônias que os não tornam melhores para com os seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si todos os que lhe obedecem às leis, qualquer que seja a forma sob que as exprimam. É hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. Mau exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento. Declaro-vos que somente nos lábios e não na alma tem religião aquele que professa adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso e cioso, duro e implacável para com outrem, ou ambicioso dos bens deste mundo. Deus, que tudo vê, dirá: o que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz do que o selvagem ignorante que vive no deserto, e como tal será tratado no dia da justiça. O Espiritismo na Bíblia. Na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 11, versículo 8, lemos: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. O Espírito Emmanuel comenta esta passagem bíblica na mensagem intitulada Na Grande Romagem, extraída do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreve: pela fé, o aprendiz do Evangelho é chamado como Abraão a sublime herança que lhe é destinada. A destinação atinge a todos. O grande patriarca hebreu saiu sem saber para onde ia. E nós, por nossa vez, devemos erguer o coração e partir igualmente. Ignoramos as estações de contato na caminhada enorme, mas estamos informados de que o nosso objetivo é Cristo Jesus. Quantas vezes seremos constrangidos a pisar sobre espinheiros da calúnia? Quantas vezes transitaremos pelo trilho escabroso da incompreensão? Quantos aguaceiros de lágrimas nos alcançarão o espírito? Quantas nuvens
estarão interpostas entre o nosso pensamento e o céu, em largos trechos da senda. Insolúvel a resposta. Importa, contudo, marchar sempre no caminho interior da própria redenção, sem esmorecimento. Hoje é o suor intensivo, amanhã é a responsabilidade, depois é o sofrimento e em seguida é a solidão. Ainda assim, é indispensável seguir sem desânimo. Quando não seja possível avançar 2 passos por dia, desloquemo-nos para diante pelo menos alguns milímetros. Abre-se a vanguarda em horizontes novos de entendimento e bondade, iluminação espiritual e progresso na virtude. Subamos sem repouso pela montanha escarpada, vencendo desertos, superando dificuldades, varando nevoeiros, eliminando obstáculos. Abraão obedeceu, sem saber para onde ia, e encontrou a realização da sua felicidade. Obedeçamos por nossa vez, conscientes de nossa destinação e convictos de que o Senhor nos espera além da nossa cruz, nos cismos resplandecentes da eterna ressurreição. Onde encontrar uma instituição espírita? Lar Espírita Maria Dolores, localizado na Avenida Jangadeiro Juvencio, número 257, bairro Nova Caruaru. Reuniões públicas, domingos às 4h30 da tarde. SEEC, Sociedade de Estudos Espírita de Caruaru, localizado na Rua Gonçalo Nunes de Oliveira, número 440, Cidade Jardim. Reuniões públicas, terças, quartas e sextas, às 7h30 da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos aqui com você, Rádio Ouvinte, nessa parte que a princípio seria destinada à sua participação com perguntas que procuraríamos responder. Devido à pandemia do coronavírus, o programa continua sendo previamente gravado e nós trouxemos algumas questões com os temas que abordamos durante o programa de hoje. Queremos sempre lembrar vocês de que as instituições espíritas, não só em Caruaru, mas em todo o estado, em todo o Brasil, têm dado preferência à divulgação da doutrina através de lives, palestras e seminários que são transmitidos pela internet. Então, dependendo do dia, do horário da reunião de sua instituição espírita, possivelmente você encontrará no Facebook ou no Instagram transmissões ao vivo de palestras, de lives, as quais vocês podem também participar e tirar dúvidas. Então vamos para uma dessas questões do programa que trouxemos nessa manhã. Como entender ser a indulgência um tipo de caridade? Nós ouvimos hoje no tema do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, a continuação do item indulgência. E queremos lembrar a indulgência, que é essa característica que podemos e devemos desenvolver em nós, de estar receptivo ao entendimento e ao perdão pelas imperfeições, dificuldades que normalmente surgem nos relacionamentos humanos e que surgem como necessidade para o progresso espiritual nosso no mundo de provas e expiações. Há no livro dos Espíritos, na questão de número 886, a questão que preenche o esclarecimento que queríamos compartilhar com vocês. É porque é feita a pergunta aos espíritos benfeitores como é que Jesus entendia
ser a caridade. E a resposta dos espíritos se dividem em 3 itens: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Muitas vezes nós temos a atitude comportamental de só perceber a caridade através da diminuição das dificuldades de ordem material que alguém passa. É a caridade que muitas vezes é confundida com a esmola, é confundida também com a assistência social praticada não só na doutrina espírita, mas também em diversos segmentos religiosos. Mas aqui é que é preciso estarmos atentos à diferença que há na caridade, conforme a espiritualidade propõe, e a sua ação na sociedade e na ação do homem para com o homem, que, como nós vimos, os espíritos destacam sobretudo no primeiro aspecto, benevolência para com todos. Claro que inclui as questões atinentes a necessidades físicas, mas também, sobretudo, as questões de ordem emocional, as questões atinentes aos relacionamentos humanos. Por isso, os espíritos em seguida incluem indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Normalmente, quem poderia deduzir, não fosse o esclarecimento dos espíritos, que perdão das ofensas é um tipo muito importante de caridade. Mas é assim que os espíritos transmitem para nós o esclarecimento. Vamos então para a próxima pergunta, que é a seguinte: que sublime herança está destinada ao aprendiz do Evangelho? O Espírito Emmanuel, comentando a passagem da carta de Paulo aos Hebreus, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, Emmanuel coloca no esclarecimento dessa passagem algo muito significativo para cada um de nós. Porque ele diz assim: o aprendiz do Evangelho é chamado como Abraão a sublime herança que lhe é destinada. A destinação atinge a todos. Então, o que é essa sublime herança? Jesus significou, em termos expressivos, na caracterização do reino dos céus, como sendo o alvo para o qual toda criatura humana deveria dirigir maior atenção e objetivo. Então, a terra de herança prometida a Abraão, o reino dos céus falado pelo Cristo, é aquilo que hoje nós aprendemos na doutrina espírita como sendo a realidade da vida espiritual. A questão toda é que a maioria de nós não está preparada para usufruir essa realidade, que é estar no plano espiritual, consciente que é um espírito imortal e interagindo na realidade maior de forma equilibrada, satisfatória, feliz, como é a proposta do Evangelho do Cristo. Então, no Evangelho do Cristo, no roteiro trazido pelo Mestre, nós temos as diretrizes para alcançar a terra da promissão. A terra da promissão, o reino dos céus, a pátria espiritual tem o mesmo sentido. Mas para usufruirmos dessa promessa, é preciso nos habilitarmos. E a habilitação vem com a nossa sensibilização aos ensinos do Cristo,
a prática do bem, a reforma íntima, a sensibilidade à intervenção dos espíritos de luz. Bom, era esse esclarecimento que nós tínhamos nessa questão. Então vamos para a última pergunta, que também está relacionada com os temas que foram abordados hoje. Qual a forma ideal de adorar a Deus segundo os espíritos benfeitores? No livro dos Espíritos, na questão que nós vimos nesta manhã, questão 654, é feita a pergunta: tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? E os Espíritos começam a resposta dizendo o seguinte: Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Vamos analisar o início dessa pergunta para extrair um entendimento maior nessa resposta. A revelação espírita, tanto quanto o Evangelho do Cristo e a própria missão que Jesus veio realizar entre nós, que não foi de fundar uma religião. O cristianismo, que ao lermos no livro Atos dos Apóstolos, teve início na Casa do Caminho e que não tinha os primeiros apóstolos, não tinham o nome de cristãos. Essa foi uma designação que depois surgiu, inspirada através do apóstolo Lucas. Mas, a princípio, a igreja cristã, ela se desenvolveu sem haver nenhum tipo de designação. Ora, o Espiritismo também não é uma religião feita por homens. Nós participamos da religião dos Espíritos, né? Nós temos aquele que organizou os ensinamentos, que foi Allan Kardec. Mas ele não criou o Espiritismo. A religião é dos Espíritos. Veio do plano espiritual para a Terra, assim como aconteceu na missão do Cristo. E é por isso que o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. A primeira é com Moisés, a segunda foi com o Cristo e a terceira, a religião dos Espíritos, o Consolador prometido por Jesus. Então, por isso os Espíritos dizem assim: o mais importante na adoração a Deus é o que o homem faz. É, sobretudo, através das atitudes do bem, evitando o mal. Como essas atitudes do bem? Jesus caracterizou de uma forma bem concisa. Ele disse assim: fazei ao próximo aquilo que gostarias que o próximo te fizesse. Nisto estão as leis e os profetas. Então, a ação do homem integrada em procurar trazer alívio, ajuda, caridade na relação com o próprio homem é a prática colocada por Jesus como sendo mais importante do que qualquer religião. Então, a doutrina espírita, enfocando esse aspecto, ela respeita toda a apresentação física da religião pelo homem na Terra, sobretudo quando estimula o homem para a prática do bem. Mas, por outro lado, não criou nenhuma espécie de adoração externa, de objeto de culto na sua prática. Justamente porque os espíritas sabem que o mais importante perante Deus é o que o homem faz, as suas atitudes, a sua forma de relacionar-se com o próprio homem, que se estiverem estabelecidas no amor e na caridade, serão o maior culto de reverência, de adoração a Deus. Assim nós concluímos
o programa de hoje, agradecendo muito a audiência e pedindo a vocês, se possível, divulguem o nosso programa. Estamos aqui todos os domingos, 7h30 da manhã, com Espiritismo em Marcha. Muita paz para todos. Divulgando a doutrina espírita em nossa região.